Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Rui Veras, sou advogado de Açu, com atuação também em Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte e também aqui na capital. Nós trabalhamos com direito para empresas, com foco principalmente no direito do trabalho, direito administrativo, licitações, direito tributário e demais matérias do direito ligado a empresas. Nós estamos ingressando aqui no portal Juristec com muita alegria, contribuindo de uma forma muito didática sobre a realidade que as empresas enfrentam no dia a dia, abordando temas importantes, mas com uma abordagem acessível para que os empresários e também os advogados que desejem consumir esse conteúdo possam refletir de uma forma mais rápida e entendível. Então, conto com vocês para acompanhar as nossas postagens aqui na nossa coluna. Bem, o fato de ter aberto uma empresa de cobranças com 18 anos, logo em seguida ingressado na diretoria de apoio ao consumidor e ao associado do CDL Açu, trouxe uma perspectiva muito empática sobre como o empresário vive, sobre como o empresário pensa. Além disso, eu sou neto e filho de empresários, sobrinho de empresários no interior do Rio Grande do Norte e na capital. Eu vivi a realidade empresarial desde o meu berço. Com muito orgulho, e na cidade de Açu eu sou neto de seu Rui dos Tecidos e Zé da Bodega. A primeira loja de tecidos da cidade e outro, um dos primeiros supermercados da cidade de Açu. Então isso é um contato que vem de berço com a atividade empresarial, que me trouxe para essa atividade, a advocacia empresarial, com muita empatia e com um modus operandi, com a perspectiva, com um ponto de vista de quem viveu na pele todas as dificuldades e também as bonanças da atividade empresarial. O interior ainda precisa amadurecer um pouco. Existe sim uma diferença de maturidade. Realmente no interior há uma necessidade de evoluir um pouco essa cultura e essa maturidade. Realmente na capital e em cidades maiores do estado, a exemplo de Mossoró, o nível dessa maturidade é mais elevado. Portanto, os litígios e as problemáticas empresariais são de um nível mais complexo. No interior, o nível é mais básico e o risco é um pouco maior. Mas nós enxergamos que há um movimento de mudança no interior devido ao acesso à informação cada vez mais fácil e devido ao trabalho gerado por canais como o portal Juristec, que levam informação clara e acessível para esse tipo de público-alvo. Os problemas jurídicos mais recorrentes são inerentes ao direito do trabalho. E são questões muito básicas que são recorrentes na Justiça do Trabalho. Os dados são públicos e estão aí para comprovar minha fala. Basicamente são acertos contratuais que são cumpridos de uma forma à margem da lei. E quando o empregado sai do contrato de trabalho, ele busca esse ressarcimento ou essa compensação na Justiça do Trabalho. Então, basicamente, o empresário ele toca o contrato de trabalho com o empregado de uma forma à margem da lei. Então, há uma necessidade de entrar em conformidade com o básico do que a legislação trabalhista prevê. Então, relações trabalhistas das mais simples possíveis, de direitos contratuais e rescisórios de empregados são os problemas mais recorrentes de uma empresa que a gente vê. Isso a gente vê que é uma falta de ajuste e de controle interno. No momento da contratação, nós temos que se atentar para as novas necessidades que o contrato de trabalho impõe à dinâmica atual, que são o direito à imagem, a aparição em redes sociais, a mescla entre o serviço contratado com o serviço de marketing, a exploração da imagem para campanhas comerciais e publicitárias. O empregado ele precisa ter, primeiro, o consentimento e, segundo, a devida remuneração. Sem isso, certamente a empresa será condenada. Quanto maior o alcance, quanto maior a campanha, o investimento financeiro, maior será o risco de condenação para essa empresa. Então, um contrato simples, que é importante dizer que esse termo de consentimento
esse ajuste sobre o uso da imagem, da exploração comercial da imagem do empregado deve ser a parte do contrato de trabalho, para que não haja uma adesão ao contrato de trabalho. Ou seja, quando o empregador for contratar, não haja opção de escolha. Por isso, esse termo deve ser feito de forma separada. Os empresários e nós advogados temos muito a contribuir para essa mudança de realidade. Primeiro é nos preparar internamente, nos preparar extrajudicialmente, para que a gente possa enfrentar processos trabalhistas de uma forma muito mais eficiente. O que acontecia antes da reforma era que muitos aventureiros entravam sem critérios, sem o devido cometimento, sem o devido respeito ao próprio direito material do trabalho, exageravam. Inclusive, muitos clientes diziam que era como quem pedia chuva a Deus, pediam sem medida. Então, hoje nós vemos uma moderação maior, uma cautela maior do empregador se preparando internamente, e eu acredito que essa é a chave. Agora, a reforma, se alguém prometeu diminuição do passivo trabalhista ou de demandas judiciais, eu acho que apontou para um caminho que não era possível ser prometido, porque realmente o que torna a justiça do trabalho mais pujante ou menos pujante é um contexto local de desenvolvimento econômico. Quanto mais empregos gerados naquela localidade, possivelmente haverá mais ações trabalhistas. Então, em algumas varas nós vemos diminuição, em outras varas houveram realmente um crescimento. A mensuração da reputação está no leque de oportunidades que aquele empresário deixa de ter quando a sua reputação é manchada. Um comparativo que a gente pode fazer é sobre o conceito de harmonia. A harmonia é um conceito que está na nossa vida que é pouco perceptível. Porém, a falta de harmonia é visível e tangível em qualquer ambiente que a gente vive, tanto pessoal como profissional, familiar, relacionamento amoroso. A falta de harmonia é algo que gera problemas visíveis, seríssimos. Então, a falta de reputação, a gente tem como mensurar e precificar à medida que essas oportunidades não chegam mais por conta da ausência ou por conta das barreiras colocadas pela perda de reputação. Imagine você ser uma empresa que recebe muitos processos trabalhistas e está, por exemplo, sem poder emitir a CNDT, a Certidão Nacional de Débitos Trabalhistas. Isso impede que diversos tipos de clientes, inclusive o próprio poder público, te contrate. Então, isso te afasta de oportunidades muito lucrativas e vantajosas, falando do ponto de vista do mercado. Então, reputação é algo que muito mais se sente quando você começa a perder oportunidades comerciais. O advogado, o serviço jurídico empresarial, ele traz uma perspectiva da segurança jurídica. O empresário ele tem que ter ferramentas para mensurar a viabilidade econômica daquela decisão jurídica. Muitas vezes o advogado aponta para uma solução, para um parecer jurídico, mas o empresário quer seguir um caminho distinto. Então, nosso dever, quando há essa colisão, quando há essa diferença de opiniões, é deixar claro para o empresário e que ele tenha ferramentas capazes de mensurar o tamanho do risco daquela decisão. O risco jurídico de você pagar uma comissão por fora, o risco de você contratar alguém que não quer a carteira assinada, o risco de contratar alguém que quer ser pejotizado, ou seja, quer faturar o seu serviço via uma pessoa jurídica, e mesmo que o seu cliente, empresa, queira seguir um caminho distinto do seu conselho, o que é que eu recomendo? Documentar a situação, documentar o seu parecer jurídico e deixá-lo a par dos riscos. E ele, enquanto empresário e tomador de decisão, possa fazer a mensuração, a precificação desse risco. E assim eu acredito que você vai ter com ele o que mais o cliente empresarial busca, que é um alinhamento de expectativas entre o conselho jurídico e o melhor resultado financeiro para a empresa. Eu queria fazer um agradecimento especial a você
que segue o portal Juristec, que compartilha o nosso conteúdo. Nós fazemos realmente esse conteúdo pensando em vocês e é uma alegria muito grande fazer parte desse time tão brilhante, tão diferenciado. E quero te pedir também para que você acompanhe as nossas redes sociais. O meu Instagram pessoal é @ruiveraveras e o Instagram do meu escritório é @verasadvogados_. Vai ser um prazer produzir conteúdo também para vocês. Siga nossas redes sociais que vocês ficarão atentos sobre nossas postagens, nossos conteúdos e com certeza vai agregar muito para você e para a sua rotina.